praticamente 30 anos, né, Gilton? E compartilhamos experiências. Eles, poxa, mas vocês não são concorrentes? Pois é. Sim e não, porque nós atuamos em áreas bem distintas. Então, Santa Catarina, Bahia, Rio, São Paulo, pelo Brasil inteiro. E, na verdade, acabamos desenvolvendo uma grande afinidade e trocamos experiências, né, sobre as diversas dificuldades, as oportunidades de negócio, e os nossos negócios vêm melhorando por essa simbiose aí entre empresários, né? E acabamos, há uns 10 anos atrás, formamos uma associação, e essa associação chama-se Canais de Alta Performance, que é o CapTI. Vocês receberam um convite. E temos diversas iniciativas de desenvolver redes de negócio entre empresas que querem representar seus produtos e serviços em outros mercados, encontros nacionais, onde trazemos palestras tal, e workshops também. E estamos começando com esse primeiro evento que nós chamamos de CapTalks. O que é o CapTalks? Com o compartilhamento de experiências. Então, membros do CAP ou não, que tenham um conhecimento renomado sobre algum assunto, alguma experiência, alguma iniciativa, que queira compartilhar. Então, isso aqui não é uma palestra, não é um workshop, é uma conversa entre amigos, tá? Então, vocês sintam-se à vontade de interagir. O Gilton vai falar um pouquinho sobre a carreira dele aí, mas o Gilton tem muita experiência na área contábil, na área de gestão, tem um grupo de empresas, então, e diversos negócios, e é um estudioso. Hoje ele atua principalmente como no conselho de diversas empresas, tem uma formação de conselheiro, e por conta disso tem toda essa expertise de mercado que pode ser muito, muito, muito útil para todos nós, tá? Então, agradeço a presença de todos e passo a bola aí para o Gilton. Gilton, por favor, a nossa ideia aqui é deixar a coisa fluir, tá? Então, vocês sintam-se muito à vontade, é um bate-papo, não tem formalidade, não tem pergunta boba, não tem pergunta... a gente costuma, dentro do CAP, ser bem, digamos assim, bem assertivo, né? Então, você olha, isso é informação confidencial, eu não posso dar, vou dar em privado, não vou, então não tem... O que eu queria colocar para vocês que não tem saia justa, tá? Então, tudo é permitido. E, se não for possível, vai ser colocado, ó, não dá. Então, a ideia é justamente essa. Não é isso, Gil? Isso aí. Obrigado, presidente. Pessoal, boa tarde para todos que eu ainda não cumprimentei ao entrar na sala. E pelo que o presidente aqui elevou a meus conhecimentos aqui, vocês percebem que a gente é amigos há bastante tempo, né? Então, eu vou tentar passar para vocês aqui um pouquinho das coisas que a gente tem de conhecimento na questão da holding. E até quero passar para vocês uma curiosidade que esse assunto, eu já venho, como contador, eu já venho abordando já há alguns anos, e eu tinha uma grande dificuldade de montar a minha própria holding. E montava holdings para clientes, pensando naquele negócio assim, a holding é uma empresa. A holding é uma empresa onde você bota as coisas tudo debaixo do guarda-chuva e chama isso de holding. E aí, no ano passado, inclusive, eu acabei recebendo uma propaganda, um curso de um professor que é advogado, e eu disse, cara, eu vou dar uma olhada nesse negócio aqui. E eu passei uma sexta, sábado e domingo, direto das 9 da manhã até as 9 da noite, em treinamento com ele, e ao final, inclusive, comprei a mentoria dele, porque, assim, todas as dúvidas que eu tinha, que eu não conseguia, inclusive, responder para o meu negócio, ele foi esclarecendo. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é um pouco do que me encantou. E desde o início do ano que eu comecei a frequentar a mentoria, eu venho falando de holding de uma forma com tanta ênfase, né, que isso vem despertando o interesse de muita gente. E, inclusive, na mentoria, eu tive que dar um depoimento lá, eu falei, cara, eu não entrei nesse negócio aqui para ganhar dinheiro, porque lá eles venderam um curso para os advogados ganhar dinheiro. Assim, ó. Na verdade, o meu objetivo não é ganhar, não que esteja sobrando dinheiro, né, mas o objetivo maior de poder ajudar as pessoas, principalmente os empresários, aqueles que têm um patrimônio
pode ser um patrimônio pessoal, ou um empresário que tem empresas e tem outros patrimônios, né, a proteger isso e passar, né, a sucessão dele para a família com o menor custo possível. Eu sou contador, não sou favorável à sonegação, mas, porém, tudo que a gente puder economizar de imposto, que não é sonegação dentro da lei, eu quero ajudar todos vocês a pagar menos imposto e sobrar mais dinheiro no nosso bolso. Ok? Eu vou fazer, então, o compartilhamento da apresentação e nós vamos combinar o seguinte. Basicamente, eu não separei aqui a apresentação, mas a gente vai focar em 3 etapas, né? Primeiro, eu vou ser um pouco didático, só para vocês entenderem a diferença de uma holding para uma empresa qualquer. Alguns chamam, eu tenho uma administradora de bens. Uma administradora de bens, muitas vezes, não é uma holding, tá? E aí eu vou explicar isso para vocês. Então, eu vou fazer um embasamento só para vocês entenderem o que é uma holding. Depois eu vou trazer para vocês alguns exemplos, né, até quais são essas holdings que a gente vai falar aqui, mas eu vou focar mais, principalmente, na holding patrimonial familiar, tá? As outras holdings a gente também vai falar, vocês podem tirar dúvida em relação às outras, mas o foco que eu vejo hoje, aonde mais nós temos que nos preocupar é com a nossa proteção familiar e com a sucessão. Ninguém espera que vá morrer amanhã, nada disso. Mas, se por acaso vir a acontecer, todas as pessoas estão desprovidas, né, de deixar para a família um patrimônio onde elas vão poder usufruir. Muitas, inclusive, perdem esse patrimônio, ou seja, ficam quase sem nada, porque tem que pagar um monte de imposto, inventário, advogado, uma série de coisas, e acaba tendo que vender o imóvel, porque não consegue pagar o inventário, e aí sobra muito pouco para dividir entre a família, tá? Então, o foco seria esse. Eu vi isso. E o outro é uma empresa, é uma jurídico que faz contratos lá automáticos, lá, faz peças automáticas. Essas duas são Goiânia, são duas startups. As indústrias, elas não estão lá. Eu conversei com a indústria, Rubens, você está perguntando ou entrou com o microfone ligado aí? Beleza, obrigado aí. Bom, só me apresentando aí, Gilton, eu sou contador, sou empresário, porque como contador eu acabei entrando em vários projetos, adquirindo empresa. Hoje eu tenho empresa de contabilidade, empresa de tecnologia, tenho uma holding, uma administradora de bens, que é uma holding operacional também. Então, eu sou presidente hoje do Conselho do Grupo Gestão, que é um canal, são 3 empresas, são revendas da Sênior, e sou o CEO da GPS Contadores. Tá? Nós vamos falar hoje, além de apresentar para vocês alguns modelos de holding, o que eu quero apresentar para vocês é a holding familiar, né? Entenda as modalidades de holding, por isso que a gente vai ser um pouco didático aqui, tá? E vamos combinar também o seguinte, que eu vou até tentar dar uma acelerada. Tem alguns slides ali que eles aparecem só para mostrar realmente que está na mídia. Eu vou passar muito rapidamente, porque depois vocês vão poder ter acesso a esse material, mas eu vou tentar dar uma acelerada, porque tem bastante assunto, tá? E eu tenho certeza que eu não vou conseguir esgotar hoje tudo que é assunto em relação a holding, tá? Mas, como eu falei lá, aqueles assuntos, vamos falar um pouquinho de holding, quais são as holdings, daí depois eu vou dar uns exemplos em termos numéricos para vocês verem qual é a diferença de a gente fazer um planejamento de holding. E, por fim, e sempre vem aquela pergunta, tá bom, eu tenho uma holding, eu boto tudo ali, faço a doação para os meus filhos, e aí? Vou perder o poder? Vou perder todo o patrimônio, porque daqui a pouco eles podem me abandonar, uma série de outras coisas, né? Então sempre fica essa dúvida. Aí nós vamos esgotar a forma que a gente pode montar uma holding sem perder o controle total, ok? Bom, primeiramente, né, como conceito de holding, a holding é uma palavra na língua inglesa utilizada no direito societário, no âmbito internacional, para designar uma participação societária. Tá, mas o que é essa participação societária? Trata-se de uma atividade econômica fictícia. E aí vem a diferença entre uma empresa para uma holding. Toda empresa, ela tem o objetivo de lucro, né? Ela tem uma atividade econômica. A holding não necessariamente precisa ter uma atividade econômica. E aí os caras começam a perguntar, tá, mas aí eu tenho uma empresa que não tem receita, e como é que ela vai sobreviver? Como é que ela vai pagar as despesas? Justamente o investidor, o acionista, o proprietário, injetando dinheiro
para fazer a manutenção da holding. Então, assim, uma holding, se o banco pedir, eu quero o balanço patrimonial, eu quero o balanço demonstrativo de resultado de uma holding. Demonstrativo de resultado é negativo, não tem receita. O balanço patrimonial vai aparecer o patrimônio da empresa, ou seja, tudo aquilo que você colocou de bens móveis, investimento e tal, vai aparecer no balanço patrimonial, tá? Então, começa a diferença por aí. Uma holding não tem atividade econômica, a holding pura. Então, nada mais é a holding que é uma participação societária. Ela foi criada justamente para que eu possa participar de uma empresa, numa sociedade entre outros sócios, né? Que eu possa tomar decisões sem necessariamente ela ter uma atividade, tá? E depois eu vou explicar isso aqui com o decorrer. Isso na lei das SAs, então, já no artigo 2º diz que uma empresa, né, pode, como objeto, pode ser objeto de uma companhia, de uma empresa, qualquer empresa de fins lucrativos, não contrário à lei, à ordem pública, aos bons costumes. Então, qualquer uma empresa, uma companhia, ela tem o direito de ter fins lucrativos, desde que não infrinja a lei. Porém, já no artigo 2º, no parágrafo 3º, a companhia pode ter, por objeto, participar de outras sociedades. Ainda que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. Então, nós temos aí hoje, e tem até outros nomes que são dados para a holding, tem pessoas que criam aí, inclusive, aprenda a fazer a holding, ou abra sua holding para blindar o seu patrimônio. Não existe esse negócio de blindar. Até quero aproveitar e dizer para vocês que o objetivo aqui dessa palestra é de mostrar para vocês essa ferramenta de planejamento do seu patrimônio. Não tem nada a ver com sonegação, não tem nada a ver. Se você tem algum problema hoje, que já corre na justiça, que tem o risco de perder o patrimônio por qualquer motivo, a holding não vai resolver esse problema. Agora, se você faz o planejamento antes que possa acontecer alguma coisa, e quando eu falo acontecer alguma coisa, sim, você de repente está no trânsito aí e acaba atropelando ou se envolvendo num acidente, onde você é acusado de morte, alguma coisa assim, que a família venha, né? Imagina matar um grande empresário aí, bater numa Ferrari do cara, coisa assim. Então você vai tomar um processo. O que acontece? Bom, você não tem dinheiro disponível para pagar no caixa, o que eles vão buscar? Os seus bens, né? Então, neste caso, se você já tem um planejamento, não vão encontrar os bens. Agora, se esse processo já está em andamento, não vai proteger disso, tá? Então, nós temos aí a holding pura, financeira, patrimonial, de controle e planejamento societário, a holding operacional, mista e familiar. Vou falar rapidamente aqui, tá? A holding pura nada mais é de uma empresa que tem como principal objetivo controlar e administrar outras empresas, sem se envolver diretamente na operação dela. Então, por exemplo, olha, vamos abrir uma empresa assim, tal, tá. A gente abre uma holding, coloca o capital ali, ela vai lá, compra outras empresas ou um grupo de empresas e, na verdade, depois o resultado que dá nessa holding distribuído, a votação é proporcional à quantidade de cotas que cada acionista tem e assim por diante. Ela não realiza outra atividade econômica, apenas exerce o controle sobre as empresas que estão abaixo dela. Então, essa é uma holding pura. Eu posso abrir uma holding para ser proprietária somente de outra holding. Ela permite aos gestores se concentrarem em decisões estratégias de longo prazo. E as empresas que estão abaixo dela são administradas por cada gestão de cada companhia. A holding financeira ela tem um objetivo que concentra na gestão de recursos financeiros de um grupo de empresas. Então, eu tenho um dinheiro, em vez de eu aplicar em bolsa, no mercado financeiro, por exemplo, aplicação em bolsa, você está aplicando em empresas. Se você tem uma holding e coloca o dinheiro ali, esta holding, ela pode agora fazer investimentos em ações, investimento no mercado financeiro, investimento em empresas, investimento em terrenos, uma série de coisas, tá? Então, aí abre-se uma holding para nós colocarmos o dinheiro nessa holding e essa holding administra esse capital e distribui também na proporção de cada sócio cotista. A holding financeira ela pode fazer
a gestão da tesouraria, ela pode negociar empréstimos, né, para repor caixa de cada empresa, investir o excedente de caixa. Digamos que eu tenho abaixo de uma holding financeira 10 empresas, cada uma deu lucro, eu somo esse lucro e faço uma aplicação de grande volume e depois distribuo isso aí na mesma proporção também pelas cotas de capital de cada um. E gerir portfólios de investimento, como ações, títulos de fundo, já comentei sobre isso aqui, né? A holding financeira ainda, ela não participa diretamente da gestão das empresas que estão abaixo dela. As empresas vão lá, trabalham, dão lucro, né? E essa holding aqui, ela trabalha para fazer a gestão do recurso que essas empresas vão colocar na holding. E abaixo aqui pode ter empresas de diversos ramos de atividade. Ela concentra-se principalmente na atividade financeira, né? Esse tipo de holding facilita o acesso de capital, porque de repente, vamos supor que tenha 10 empresas, 9 lá tem um monte de sobras de caixa, de resultado, e aí tem um cara que queira investir. Na verdade, ele entra como sócio naquela empresa lá, de uma forma não participando da gestão daquela empresa, mas emprestando dinheiro, e ele vai ter que apresentar os resultados da empresa dele para esta holding e para os seus sócios. Uma holding patrimonial, e aí nós vamos falar, ela confunde-se um pouco, né, com a holding familiar, porque a holding familiar, ela trata de cuidar do patrimônio da família, mas uma holding patrimonial, ela pode ser simplesmente para cuidar do patrimônio de diversas outras empresas. É uma empresa que tem como objetivo administrar bens e investimentos de um grupo de pessoas de uma única ou de uma única pessoa. Por exemplo, digamos que eu tenho uma empresa que eu tenho que comprar um maquinário. Isso acontece muito, inclusive, no agro. Eu tenho lá vários agricultores, eu tenho que comprar determinados maquinários ou tratores lá, só que eu vou usar ele uma vez por ano. Então, eu me junto, abro uma holding, a gente compra os equipamentos e aí ele vai prestar esse serviço para os diversos agricultores, obviamente com cronograma, com agendamento, né? E assim, não precisa, vamos falar novamente de 10 agricultores, não precisa 10 agricultores comprarem 10 tratores, trabalharem o período de safra e o restante deixar o trator na garagem. Isso aqui é uma boa opção para quem quer gerir bens de forma centralizada, proteger o patrimônio, otimizar a tributação, né, e facilitar o planejamento sucessório também. Pode ser utilizada para administrar imóveis, empresas, veículos, terrenos, ações, dinheiro, fundos de investimento, ouro e assim por diante. Uma holding de controle é uma estrutura empresarial que visa a administração e o controle de outras empresas, conhecidas como subsidiárias. Essa modalidade de organização permite que um grupo de empresas seja gerido de forma centralizada, facilitando a tomada de decisões estratégicas e coordenações de atividade. Imagina aí um grupo de empresas onde o cara não tem condições de contratar um gerente financeiro, um gerente de recursos humanos, um gerente de operação. Junta-se isso, né? Contrata-se uma equipe que vai controlar individualmente cada empresa dessa do grupo. Tá? Chama-se de holding de controle também. A holding de controle é frequentemente utilizada por grandes corporações que desejam otimizar sua gestão e maximizar lucro, além de proporcionar uma maior segurança jurídica e financeira. Aí vamos para a holding operacional. A holding operacional não apenas detém a participação acionária de outras empresas, mas também possui operar negócios próprios, por exemplo, por várias subsidiárias que atuam em diferentes setores ou segmentos de mercado, ou simplesmente receber os recursos de aluguéis dos imóveis ou de um determinado patrimônio. Ela tem uma atividade econômica, veja que é diferente daquela holding pura. A gente chama de holding porque ela centraliza vários imóveis. A gente vai ter um exemplo prático aqui depois, de pessoas que hoje têm lá 10 apartamentos, por exemplo, e alugam esses apartamentos e recebem uma receita hoje. Na verdade, ele fez um investimento imóvel, aluga e tem uma receita. Tudo normal. Porém, na pessoa física, ele paga já de cara 27,5% de imposto de renda. Se ele tivesse uma holding, ele cai no regime tributário de uma pessoa jurídica
E eu vou mostrar para vocês, ele pode se enquadrar no simples ou no presumido, e a diferença que dá entre o cara ter esses imóveis alugados na pessoa física ou na pessoa jurídica. Então, aqui eu teria uma holding operacional, porque além dela ter os patrimônios, os bens imóveis, ela vai ter faturamento. E sobre esse faturamento, a Receita vai tributar também. Uma holding mista nada mais é que a mistura, né, de uma holding de controle com operacional. Ela tem atividade econômica, mas ela tem também a função de proteger o patrimônio. Porém, uma holding mista. Imagine que eu tenho uma atividade operacional que eu corro em risco trabalhista, imagina que eu tenho uma mineradora e arrebento uma barragem. Temos aí exemplos no Brasil, né? E aí eu vou ter que indenizar toda essa comunidade. E aí, como é que eles vão buscar? Eles vão buscar esses recursos? Eles vão buscar os recursos do patrimônio que essa mesma holding tem. Então, existe essa holding mista, muitas vezes até por um pouco de desconhecimento de quem... Tem alguém com o microfone aberto aí. Isso, obrigado. Então, assim, a holding mista, ela funciona, né, porque ela tem uma única função, mas aí ela passa a ser uma empresa que os outros benefícios ela deixa a desejar. E a holding familiar, que pode ser uma holding patrimonial familiar, né, ela centraliza e administra o patrimônio de uma família, com o objetivo de preservar e perpetuar o patrimônio adquirido ao longo dos anos. Então, você tem lá terrenos, fazendas, prédios e tal, e aí, quando morre, isso vai para inventário. E a gente vai falar do inventário mais para frente. A holding familiar pode ser constituída como uma sociedade limitada ou SA, né? Depende do tamanho. Normalmente, a limitada já tem. A holding familiar pode trazer diversas vantagens, como facilita o planejamento sucessório, e aí eu vou explicar por quê, por ter uma redução de custo no inventário, por proporcionar mais segurança patrimonial, por organizar o patrimônio da família, por planejar a sucessão da família, protegendo o legado. Vou voltar um pouquinho ali, organizar o patrimônio da família. Imagina que o cara tem lá, uma família, 5 filhos, 5 apartamentos. E aí cada um mora no apartamento. E o patrimônio é dele, ele não passou para os filhos ainda. Não passou para os filhos porque se ele for fazer doação, ele paga ITCMD, se ele for fazer uma venda simulada, ele paga ITBI, e ele não passou, e veio a falecer. E isso vai para inventário. Só que vai inventário dos 5 apartamentos. E aí começa a se discutir que o valor do inventário deu tantos milhões, e aí um apartamento vale tanto, outro vale mais, não sei o quê, e aí começa uma briga de família porque nada foi definido. Então, a holding familiar ajuda porque a gente vai colocar nos acordos de sócio, no próprio estatuto da holding, no contrato social, algumas regras que já vai ficar definido o que vai ficar para quem. Então, ele planeja a sucessão da família protegendo o legado, então tudo aquilo que eu construí para deixar para a família, ele tem uma melhor proteção. Ele separa os riscos das atividades empresariais da família e do patrimônio, isso, no caso, quando tem... Não é só risco empresarial, tá? O risco pessoal acontece. E também profissional liberal, imagina um médico, um dentista, um advogado receber um processo porque ele deu errado alguma coisa na atividade dele, né? Enfim, o que a holding propõe a resolver, então? Primeiramente, é a questão do comando de negócio. Imagina 3 irmãos que têm um negócio e eles precisam de dinheiro e vão colocar um sócio. E aí o sócio coloca 40% de investimento. Eles pensam, poxa, de repente nós estamos com 60, o cara tem 40 e nós continuamos mandando no negócio. Só que daqui a pouco esse sócio vai lá, fica amigo de um dos irmãos, faz a cabeça do irmão e aí traz o irmão para o lado dele. E aí agora vamos fazer uma decisão se nós vamos fazer um investimento tal em nova fábrica, não sei o quê. Os 3 irmãos não têm capital para investir, mas um pega e vota a favor do outro, por algum motivo, né? E aí a decisão passa a ser 60% do novo sócio. E aí sobra para os outros 2 irmãos que ou vão junto no investimento ou daqui a pouco são obrigados a vender parte da sociedade. Quando você abre uma holding, o que acontece? A holding tem 60% do negócio. E o outro sócio, investidor, tem 40%. Se tiver uma discussão entre os 3 irmãos, 2 irmãos vão ser... A votação vai ser maior
do que aquele que gostaria de voltar ao contrário. Então, isso acaba protegendo, né, o comando do negócio. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? A holding, ela propõe também a resolver o problema de proteção patrimonial por algumas questões que eu já falei, né? Acidentes, falência de uma empresa. Toda empresa é um risco. O cara que tem uma empresa hoje, ele tem um risco. Ela pode dar certo, como pode dar errado. E os amigos empresários que estão aqui sabem muito bem do que eu estou falando. Ela pode propor a resolver a questão da locação do imóvel, como eu já citei ali, da pessoa física para a pessoa jurídica, vou mostrar um exemplo mais à frente. Ela pode resolver problemas na operação financeira. Imagina, da mesma forma, né? O cara tem imóvel, eu tenho dinheiro aplicado, a hora que venha a faltar, esse dinheiro vai ficar lá bloqueado até que se resolva o inventário. Internacionalização de patrimônio, aqui eu não vou entrar muito nisso hoje, são as offshore, mas a offshore nada mais é do que uma holding num outro país, e quando a gente fala de paraíso fiscal, gente, não é nada ilegal. Abrir uma holding no paraíso fiscal, o paraíso fiscal é o fato que lá a tributação dele é muito baixa. A gente chama de paraísos fiscais, que tem pelo mundo inteiro aí uns 30 países ou estados, né? Que a tributação é 2%. Então, em vez de você pagar aqui 27,5% na pessoa física, ou de 10% a 15% na pessoa jurídica, ou até mais, você acaba mandando esse dinheiro para lá, né? E aí, lá, ele faz o investimento no Brasil e toda a tributação disso é lá em 2%, tá? Mas nós não vamos entrar nisso hoje, é bem mais complicado e eu confesso que não é meu domínio, até porque eu não conheço a legislação desses paraísos fiscais. Ela propõe a resolver também o legado do produtor rural. Imagina o cara lá tem uma fazenda de todo tamanho, e aí os filhos dele, ninguém quis ficar na fazenda, todo mundo quis estudar fora, um foi ser médico, outro foi ser empresário, e a fazenda está lá abandonada. Então, ele abre uma holding, coloca uma administração da holding, aonde esses filhos vão participar da sociedade, vão participar dos dividendos, mas tem uma administração profissional para cuidar desse negócio. E aí ele está protegendo, ele pode se aposentar, os filhos vão estar garantidos, né? Então, também propõe isso aí, tá? Mas, assim, o que mais nós vamos falar hoje é que ela propõe a resolver a questão do inventário. E por que está essa ênfase na questão do inventário? Porque nós estamos aí, eu não preciso dizer para vocês, né? O nosso ministro Tachadi falando, e o Lula, semana passada, ou nessa semana, nem lembro, acho que foi essa semana que ele deu um discurso dizendo que nós temos que tributar as grandes fortunas. E quando ele fala tributar as grandes fortunas, porque todos eles já têm holding. Eles não têm bens no nome dele. Pode procurar, o Lula não tem nada de nenhum bem no nome dele. Nenhum senador, nenhum deputado, nenhum ministro tem os bens mais no nome dele. Eles têm uma holding. Por quê? Essa holding, o dia que chegar alguma coisa na pessoa física dele, não vai encontrar nada. Já está muito bem distribuído isso. Então, vamos falar um pouquinho do inventário, que é o maior propósito dessa nossa conversa aqui, né? No Brasil, o inventário é muito caro. Dessa forma, muito caro, e nós vamos ver que não é o mais caro do mundo, né? Então, o importante é planejar e analisar as possibilidades legais para fugir do inventário e reduzir os custos para os herdeiros. A regra é o seguinte: quem tem bens e herdeiros, quando vem a falecer, os herdeiros precisam fazer o inventário. E nós temos o prazo no Brasil, que é 60 dias. Na verdade, é por estado, né? Cada estado determina um período ali, senão ele vai pagar multa, e as multas também são por estado. Porque aqui nós estamos falando de um imposto que é o ITCMD, e quem cobra esse imposto é o estado. O ITBI, quem cobra é o município. Então, quanto custa o inventário? Vamos lá. Eu peguei aqui um exemplo, e não é um valor muito alto. Imagina aqui que eu tenho 4 imóveis. Pode ser 10, vamos fixar no valor. E o valor que eu tenho declarado da compra, que foi lá a minha vida inteira, eu fui comprando esses imóveis, eles estão declarados na declaração do imposto de renda da pessoa física, o valor de 1.500.000. Só que esses imóveis, hoje, eu comprei, fui feliz, comprei numa região onde eles tiveram um alto investimento. E hoje no mercado eles valem 4.500.000.
Desculpa aí, só tomar uma aguinha para molhar. Então, nós temos aqui uma diferença do valor de mercado de 3 milhões. Se eu simplesmente for simular uma venda para os meus filhos, eu vou pagar estou falando aqui da minha cidade, Blumenau, 2% de TBI sobre os 4 milhões e 500, ou se a gente conseguir justificar dizendo que, olha, na verdade eu vou fazer, se eu for fazer uma doação, por exemplo, eu consigo justificar que a doação para o filho, se eu levar por 1 milhão e 500, né? Não, mas eu não estou vendendo, então não é valor de mercado, é valor venal, é o valor que eu comprei e tal. Mas a maioria das prefeituras, elas vão querer cobrar 4 milhões e 500. Aí precisa entrar com um processo inicialmente administrativo e depois tal, para tentar não pagar o valor do ITCMD, do Imposto sobre Doação, da diferença dos 3 milhões. O ITBI não adianta, vai ser cobrado e também depende da prefeitura, eles vão cobrar pelo valor de mercado, tá? Eles vão lá, tem uma tabela que eles dizem, isso aqui vale tanto e tal. Tem como discutir? Tem. Algumas prefeituras entendem, outras não. A maioria não entende. Então, assim, ó, aqui eu peguei alguns exemplos aqui, por exemplo, G1, não gosto, não sou favorável da Globo, mas eu peguei aqui só porque foi a que mais trouxe um resumo, né? Então, um especialista afirma que no Brasil somam-se ao ITCMD, dependendo de cada caso, custo como taxas judiciais, ele botou aqui 1%, isso pode ser menos, registro formal da partilha de bens, 1%, isso é 1% sobre o valor do bem. E, novamente, sobre o valor de mercado, os 4 milhões e 500. Honorários advocatícios, que é de 5% a 10%, depende da tabela, depende da região. Imposto sobre ganhos de capitais. Então, se eu for fazer uma venda, né, ou como eu tinha declarado o imposto de renda 1 milhão e 500 e agora ele vale 4 milhões e 500, eu vou ter ainda um imposto de 15% sobre o ganho de capital, que é 3 milhões. Né? Escritura em torno de 1%, imposto sobre as transmissões de bens móveis, no caso, se for o ITBI, 4% é uma média, tá? Aqui em Blumenau é 2%, e custos cartorais ainda, né? Que seria em torno de 1% ou menos. Então, pensando aqui no inventário, eu peguei um resumo, tá? E isso aqui, todos esses números aqui, são números didáticos, tá? E esses percentuais, quer dizer para vocês que foram percentuais, eu não estou vendendo nada aqui para vocês, então, percentuais que eu usei bem baixo, né? Porque, por exemplo, honorários dos advogados, eu coloquei 5%. Poderia ser 10%, para o meu exemplo aqui ficar maior. Não é esse o objetivo. Se vocês entenderem o que seria o custo do inventário para a solução de um planejamento de holding. Então, nós temos aí cartório de nota, olha só, botei 0,5%, lá na G1 ele falou em 1%, certidões 0,4%, cartório, certidões inclusive são valores fixos, tá? Então, depende do número de imóveis, de escritura e tal. Cartório de imóveis também vai depender do número, da quantidade de imóveis e aonde eles estão escriturados em cada cartório, em cada cidade, em cada estado. E aí vem o imposto ITCMD, que em Santa Catarina, acima de 150 mil reais o imóvel já é 7%. E ainda tem algumas outras condições, que se o cara não for herdeiro direto da família, vai para 8%. Eu usei 7%. Então, brincando em cima daqueles 4 milhões e 500, porque daí é valor de mercado, tá? Tu já vai desembolsar 603 mil reais. Aí, assim, mas eu não preciso abrir uma holding. Normalmente o pessoal questiona, né? Mas a holding, eu vou ter que pagar contador pro resto da vida. Poxa, pague o contador, pessoal. Eu sou contador, eu vivo disso, então pague o contador, né? Mas eu vou explicar para vocês como é bom pagar um contador. Aliás, tive uma notícia ontem, né? Nos Estados Unidos tem falta de contador já. Então, eu acho que eu vou me mudar para lá, porque eu acho que eu vou ser bem melhor remunerado nos Estados Unidos. Né? Só preciso aprender a falar inglês, mas tudo bem. Então, assim, mas eu já fiz um seguro. Tem muita gente que diz, eu já fiz um seguro. Né? E, poxa, mas tudo bem, eu também tenho meu seguro, mas não seria legal, na minha falta, a minha família ficar com esse valor para... sei lá, vai comprar uma passagem, vai fazer alguma coisa, compra um carro novo, pelo menos para, né? Ou faz uma festa, sei lá.
Mas, assim, fazer um seguro para que depois, na minha falta, gaste esse dinheiro para pagar o governo, né? Então, não é o seguro a solução, porque, inclusive, se você for fazer um seguro para cobrir 603 mil de despesa ali, já não é um seguro barato, né? E se o seguro for todo destinado a isso, na verdade, você não tem seguro nenhum. Então eu vou fazer doação do bem em vida. A doação é o ITCMD, Imposto sobre Transmissões de Bens por Doação ou Morte, né? Causas mortes. Você também vai pagar o ITCMD e ainda sobre o valor de mercado. Vou fazer um testamento. Pessoal, vou dizer para vocês, e aqui nós temos aqui alguns advogados na sala, não funciona no Brasil. O testamento vai para inventário do mesmo jeito. E qualquer um pode questionar o testamento. No Brasil não funciona e nos outros países também não. Tá? E a outra solução seria fazer a holding familiar. Ok? Então, assim, ó, até aqui eu coloquei para vocês alguns conceitos, né? Mesmo assim, a doação tem custo, né? Que eu já falei. Tem o ITCMD, pior, né? Pelo valor de mercado. E outra questão, mesmo a doação por usufruto não isenta problemas futuros. Eu fiz uma doação para os meus filhos e vai que aconteça que um dos meus filhos ou antes do que eu. O que aconteceu na minha família? O meu irmão faleceu antes do meu pai e da minha mãe, quase que levaram eles junto, né, de desgosto, de sofrimento e tal. Mas imagina se tivesse feito usufruto daquilo. E na verdade foi feito, tá? O meu pai... aliás, o usufruto foi depois, no caso do meu pai. Mas se ele tivesse feito usufruto antes, né, a complicação que daria isso, para reverter isso, se tu não tiver contratos e tal. Ainda, a família precisa ter disponibilidade de recursos financeiros e mesmo assim estará pagando imposto que poderiam ser evitados. Então, no caso aqui, né, voltando à nossa tabela lá, 4 milhões e 500, eu pagaria aí de cartório de notas, 22 mil, blá, blá, blá. O inventário, 603 mil. Na doação, por não ter aqueles honorários do advogado para ter que montar o inventário, mas vai ter que fazer um processo de doação, um contrato de doação, né, por usufruto, cairia ali de 603 para 393, ou seja, uma redução de 65% já. Ótimo, então está resolvido, meu problema, eu vou fazer doação. Mas aí a doação tem uma série de outros problemas, né? Mesmo assim, é um valor considerável, que vai trazer problemas futuros. A doação em vida, né? Se o herdeiro for antes do doador, acho que isso aqui está repetido, e se a família não tiver, o pai aqui, o proprietário dos bens, venha a falecer, né? Do casal, e vier a falecer, e a família não tem dinheiro. Como a gente tem um caso que foi contado aí, o cara, ele era um filho, ainda dependia dos pais, morava com os pais, não tinha receita, não tinha profissão, e os dois pais vieram a falecer, eles tinham um único terreno, aliás, um único apartamento, e aí foi para inventário o apartamento, e o cara tinha que fazer o inventário, e ele primeiro ficou sem receita, não tinha seguro, e só tinha um bem que era o inventário, e eles achavam, vamos deixar o apartamento para meu filho, mas não achavam que eles iam muito antes do filho estar preparado para assumir todas as outras despesas. O que ele teve que fazer? Vender o apartamento. Ao vender o apartamento, ele teve que vender em cima da hora, tem ágio. E aí, eu vou mostrar depois um exemplo para vocês ali, se o cara tiver que vender com ágio e tal, quanto vai custar esse inventário, né? No caso aqui, para ele pagar aquele 603 mil do inventário, ele precisaria vender um bem imóvel. Eu peguei aqui, escolhi um bem que era no valor de mercado de 950 mil, 20% de deságio, ou seja, mais 190 mil de despesa, que é uma despesa que não é despesa, mas diminui o patrimônio dele. Ele vai pagar 6% por corretor, né? E ainda tem sobre o ganho de capital dos 350 mil para os 950, mais 15% que vai pagar de imposto de renda. Então, sobrou dos 950 mil do apartamento, sobrou os 613 mil. Mas, aí vamos somar. 603 mil o custo do inventário, mais 190 do deságio, que ele perdeu no valor do bem, mais 57 da comissão do corretor, que deve pagar, o corretor merece também. Tem corretor aqui no grupo, eu tenho que
exaltar essa função, essa profissão. E ainda vai pagar mais o imposto de 90 mil, ou seja, vai para 940 mil reais o custo do inventário, se no caso a pessoa não estiver preparada e não tiver recurso para fazer o inventário. Aqui eu vou passar rapidamente para vocês, tá? Isso aqui vai estar disponível, esse material para vocês, então, só para nós entendermos por quê. Eu estou falando aqui de um TCMD de 7%, mas já estão falando, com a nova reforma tributária, desse TCMD aumentar. A proposta é de 8 para 16, 8 é o limite máximo, em Santa Catarina é 7, no Rio de Janeiro é 8, em alguns estados já é o limite máximo. Em Santa Catarina, nós temos uma tabela progressiva que vai de 1 a 7%. E ainda tem aqueles 8% se o cara não for parente próximo, parente em primeiro grau, né? Então, o que muda na reforma, rapidamente? Primeiro, nós vamos ter a extensão do PIS e COFINS, que é federal, beleza. E aí nós vamos ter a extensão do ICMS e do ISS. E aí o que vai acontecer? Nos estados vão perder a arrecadação. Primeiro que, pelo projeto, que ainda está em andamento, mas a ideia é que todos esses novos impostos vão ser recolhidos pelo governo federal, e o governo federal vai destinar para como e quanto ele quer para cada estado. Essa é a grande briga hoje na nova reforma tributária. O que vai acontecer com os estados? Ele vai tentar recuperar isso em cima do ITCMD, o estado, e o município em cima do ITBI. Já existe hoje, tramitando na Câmara, né, uma proposta para aumentar isso para 20%. E eu já vou mostrar para vocês por quê. Então, isso aqui nós não vamos falar muito disso. Tem aqui alguns recortes do jornal falando isso que eu comentei aqui com vocês, né? Vou passar isso aqui rapidamente. Ó. Aqui ele está a proposta de 8 para 16 e já tem uma proposta de 20%. Tá? Ó, 8% para 16, isso aqui já é um projeto, tá ali, ó. Projeto de resolução do Senado de 2019 já, tá? Então, no Brasil, hoje, a alíquota de ITCMD máxima, cada estado pode aplicar o que Rio Grande do Sul é 4% somente, mas cada estado pode praticar até 8%. Então, nesta tabela aqui, vocês vejam, ó, a Tailândia é 10%, Portugal, Moçambique, Lituânia, Islândia, Camarões, daí a Dinamarca já é 15%, junto com a Colômbia, Chile e tal, chegando lá, Alemanha 50%, Japão 55%, França 60%, Bélgica 80%. Então, assim, no Brasil, eles olham para os outros países lá e dizem, nós temos que ganhar dinheiro em cima disso aqui, né? Então, esse discurso aí do Taxade e do Lula, vocês podem se preparar porque, né, tanto bate, como é que é, a água em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Uma hora isso aqui já vai estar nos nossos ouvidos, todo mundo já vai estar entendendo que isso é normal e tal. Então, eu só fiz esse embasamento ali da questão da reforma tributária, que existe, na verdade, uma grande chance, que eu diria não 100%, mas uma grande chance, não posso afirmar que é 100%, que nós vamos ter um aumento na nossa taxa de ITCMD. Então, com 16%, aquele 940 mil lá vai para 1.569.000, né? Ou seja, a redução do patrimônio já foi de 35%. Então, imagina você, tudo que você tem hoje, aí não importa, você não precisa ter bilhões, não precisa ter 200 milhões, basta você ter um patrimônio aí de 1,5 milhão, 10 milhões, 5 milhões, você vai ter uma redução considerável no seu patrimônio. E pior, né? Quanto menor o patrimônio, pior ainda, porque vai ficar muito pouco para a família poder seguir sem você, se você principalmente for o principal provedor dos recursos da família. Qual o motivo, então, para fazer um planejamento? Tá? E aí, agora eu quero chamar a atenção para vocês mais uma coisa. Quando eu falei lá para vocês que holding não é meramente uma empresa, não é uma administradora de bens, quando a gente fala em fazer uma holding, pode inclusive ser mais do que uma CNPJ, mais do que uma pessoa jurídica. Por quê? Porque nós temos que proteger e isolar o que é patrimônio efetivo de imóveis e investimento de alguma outra atividade que corra risco. Isso é ilegal? Não, não tem nada de ilegal. Ah, mas tu tá querendo dizer então que se eu pegar, atropelar e matar alguém, eu não devo pagar? Não, você deve pagar. E você vai pagar. Se você cometeu alguma coisa errada, ou que seja intencional ou não intencional, se cometeu algum erro, alguma multa ou até um crime,
e você vai ter que pagar? Vai ter que pagar. Está na lei. A diferença é o seguinte: uma coisa é bloquear os seus bens, e aí também estamos falando de uma coisa que está muito comum, né, no Brasil, bloquear os seus bens e você parar a tua atividade porque tudo estava debaixo da sua pessoa física ou de uma administradora de bens. Então, quem é o cara? É o Gilton. Então, multa o Gilton. O Gilton não tem dinheiro. Mas o Gilton é administradora de bens. Então, pum, notifica a administradora de bens e prende tudo, até que seja resolvido o caso, se eu sou culpado ou não, que leva no Brasil 10, 15 anos e tal. Aí nós temos a questão do Ike Batista, né, quando foi pego na Lava Jato. Não estou dizendo se ele está certo ou errado, não. Só que tá tudo lá. Eu passei lá no começo desse ano, na frente da casa dele, vi algumas entrevistas dele aí. Sim, mas isso aqui não, isso aqui é bem de família. Sim, mas tá tudo no nome de você? Você tá vivendo de quê? O meu filho me dá um dinheiro aí. Sim, mas o seu filho se dá um dinheiro, uma bolsa? Mas, pô, eu doei para ele bilhões aqui de patrimônio, será que ele não vai ajudar o pai agora que precisa? Então é bem. E assim, não pode botar a mão nele. Por quê? Porque uma coisa é a pessoa física dele, é os patrimônios que ele não tem no nome dele, e a outra coisa é uma holding que não está mais no nome dele. E aí você simplesmente separou, isolou essas questões. Não estou dizendo que se na Lava Jato ele tinha culpa ou não tinha culpa, não estou discutindo isso. Eu só estou comparando o patrimônio que ele tinha e nada foi afetado. Ele continua lá com as empregadas dele, com a mansão dele, com as lanchas dele, com os carros dele e vivendo a mesma vida dele. Inclusive, está em projetos novos no próprio Rio de Janeiro e vai começar, vai levantar, porque ele não ficou com o dinheiro bloqueado. Vou contar um outro caso aqui. Talvez alguns até conheçam no que eu vou falar, e não vou citar nomes aqui, mas por fazer parte do nosso meio, algumas pessoas podem identificar. Uma pessoa que tinha várias empresas debaixo do nome dele e não tinha uma holding. E aí ele veio a falecer meio que rápido demais, né? Quando descobriu a doença já não deu mais tempo. E daria talvez até tempo de regularizar a situação, mas não fez. E quando ele morreu, pum, entra tudo em inventário e aí bloqueia tudo. Porque ninguém tem acesso à conta bancária, investimento e tal, ninguém mexe, faz o inventário primeiro. E por isso que 60 dias para fazer o inventário não é para não pagar a multa. É porque 60 dias no inventário bloqueia tudo. E às vezes tu para e quebra uma empresa, porque tu não tem recurso para pagar folha de pagamento, para comprar matéria-prima, para fornecedor. É um caos, dependendo da complexidade de cada patrimônio de cada um, tá? Bom, e aqui já comentei, né? Não se trata de reduzir o ITCMD sobre as heranças, mas de ter uma incidência, de não ter essa incidência desse imposto. Ou seja, não estou dizendo aqui, pô, como é que vamos fazer para pagar menos ITCMD, então? Tem aqui, dentro do planejamento, algumas formas de fazer. Depende de cada caso. Uma holding, um planejamento de holding é caso a caso. Se você tem um apartamento que vale 3 milhões e o outro tem um apartamento que vale 3 milhões, não é a mesma coisa. Vai depender de uma série de fatores, quem são a sua família, seus dependentes, o que você tem além disso, a tua receita. Ou seja, você tem que estudar, na verdade, toda a situação de cada um individualmente e propor uma solução. Ou seja, é um planejamento, né? A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador, da respectiva obrigação sendo irrelevante para qualificar. A denominação e demais características formais adotada pela lei. Aqui no parágrafo 2, a distinção legal do produto de sua arrecadação, ou seja, vai ter TCMD? Vai. Aonde? Quando você faz doação. Aí você vai fazer doação de um bem, aí explicando já um pouco o modelo, você vai fazer doação de um bem de 3 milhões, você vai pagar ITCMD sobre 3 milhões. Se isso tiver numa holding e ela tiver o patrimônio, o capital social de 3 milhões, você integralizou o apartamento na holding, você vai pagar o ITCMD sobre 3 milhões. Mas aí começa, legalmente, juridicamente, isso não é nada, não é nenhuma tese se for. Não, isso já é comprovado e a lei permite isso.
tá? E eu vou explicar para vocês como é que funcionam os modelos. De qualquer forma, se você abrir um único CNPJ, você já tem uma redução. A isenção do ITCMD, quando se institucionaliza um patrimônio e evita-se a sucessão, não é ITCMD sobre a herança, porque não há uma transmissão de bens por causa da morte. Tá? Quando se institucionaliza o patrimônio e doa-se as cotas da holding, tá? O ITCMD é sobre a doação. Qual a diferença? Podemos escolher a base de cálculo, ou seja, como eu acabei de falar, se eu fazer o cálculo do ITCMD sobre o apartamento, é os 3 milhões. Mas e se eu tiver uma holding que ela tem no meu imobilizado, no meu ativo, um apartamento de 3 milhões, mas o capital social agora é um menor valor, eu vou pagar o ITCMD sobre o capital social. Isso é lei. Como é que eu calculo o imposto de transmissão e tal? É sobre o capital social. Tanto o imposto sobre a herança quanto sobre a doação são tributos cuja base de cálculo é o valor do bem. A base é aqui, artigo só, né, reforçando, a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens, tá? E o valor venal não é o valor da venda, porque não houve venda. Então, quando eu estou falando lá do mercado, que os meus bens declarados no imposto de renda é 1.500.000 e eu dou isso para os meus herdeiros, eu estou doando 1.500.000. É o que eu declarava. Então, não há ganho ainda, porque não há venda. E quando eu digo assim, olha, valor de mercado é uma coisa, valor venal é outra coisa, e valor da venda é outra coisa. Então, valor de mercado, por exemplo, aquele apartamento que o cara vendeu e teve ágio para poder pagar o inventário, era 950 mil, né? O valor de mercado era 950 mil. Ele vendeu com deságio, ou seja, por 80% do valor. Esse é o valor efetivo da venda. Então, na hora de você pagar o ITBI, você vai pagar sobre o valor da venda. Embora tem que abrir o olho também, porque muitas prefeituras, elas ainda vão na tabela de mercado. E quem não conhece a lei, vai lá, paga e acabou-se, né? Então, tem que cuidar com isso. E aí, sobre isso, como é que funciona o sistema de planejamento de holding? Nós temos aqui uma família que tem vários bens, né? E ele subscreve e integraliza o capital na holding, que eu botei aqui um cofrezinho, né? Nesta empresa. Então, uma família aqui, um casal, ele tem uma casa, tá? Só um exemplo para vocês entenderem melhor. Em vez de ele ter essa casa agora, ele vai ser proprietário de uma holding, de uma célula cofre, que a gente chama aqui, e essa holding que vai ser proprietária da casa. Mas como é que eu transfiro a casa para o cofre? Bom, a lei me permite fazer, se eu tenho na minha pessoa física um bem imóvel e eu vou transferir o direito dela para uma pessoa jurídica, eu sou isento de ITBI, tá? Embora a gente tenha que ir com a justificativa para a prefeitura, senão eles vão cobrar. E aí tem uma série de coisas também. Mas eu comprei, o apartamento nem está escriturado no meu nome, está via contrato ainda. Se está em contrato já, na pessoa física, e agora você quer, não é sua ainda, você tem que escriturar na pessoa física para depois transferir isento. Mas às vezes se você ir lá e falar com a construtora ou com o vendedor, ele vai lá, rasga aquele contrato e te dá um recibo direto para a tua holding, beleza? Se for uma construtora muito grande, ela já contabilizou que ela fez uma venda para a pessoa física, ela não vai alterar o contrato. E aí não tem jeito. Só que você não vai pagar 2 vezes o ITBI, mas você vai ter que pagar um. Tá? Então, assim, nem sempre a gente consegue a isenção do ITBI. Vai depender da situação que o seu imóvel está. Se ele está escriturado, se ele está só contrato compra e venda, e aí vai, né? Às vezes, inclusive, está em inventário, é outro rolo. Então, cada caso tem que ser estudado. Bom, mas daí como é que funciona agora? Bom, eu botei o imóvel lá na célula cofre, e aí o que eu faço? Agora eu faço a doação da célula cofre para a família, para os herdeiros. Tá, mas daí eu fiz a doação e aí? De repente lá o meu filho, a minha filha, casou com uma doida lá e a doida fez a cabeça dele, e os dois pegaram e venderam os imóveis e foram viajar pelo mundo afora com uma Kombi e não quer saber de mais nada, acho que tem dinheiro pro resto da vida. E aí como é que eu fico? Aí eu vou ficar doente, não tenho... Então assim, quando você faz essa doação para os seus herdeiros, você vai manter o controle. Através de quê? Se ali tá pequenininho, tá?
mas através, eu já vou botar num slide grande aqui, através do que a gente chama de gatilhos. Esses gatilhos vão estar no usufruto, né, no contrato social, ou até, dependendo do tamanho da família e tal, com acordos de acionista, tá? Então, o sistema que opera, que vai ser dono agora desse imóvel, que a gente chama esse cofre, né? Os bens que hoje estão em nome da pessoa física, eles migram para a pessoa jurídica, uma pessoa jurídica diferente que não realiza nenhuma atividade econômica diretamente e apenas vai guardar seus bens em um cofre. E olha só, lembra que eu falei? De repente eu preciso ter mais do que uma holding, porque isso aqui é uma holding patrimonial de família. Ah, mas agora eu tenho várias empresas também. Então vamos abrir uma outra holding de controle, ou uma holding financeira, né? Ou uma holding operacional mesmo, e colocamos as empresas lá. E aí nós vamos tratar depois o usufruto ou o repasse, né? Daquela estrutura de empresas diferente do patrimônio. Nós não podemos juntar. Se nós juntar o patrimônio com uma atividade econômica que tem risco, aí é uma administradora de bens e aí a gente não tem proteção nenhuma. Então a gente está pensando aqui em reduzir imposto, proteção dos bens, para os dois lados, tanto para o nus proprietário ou o usufrutuário, tá? E não correr risco de um processo futuro que possa vir a acontecer. As pessoas físicas, a pessoa física não fica despida do patrimônio. Por quê? Ela tem uma empresa que tem um patrimônio. Ela continua declarando lá na declaração de imposto de renda os bens que ela tem, só que agora de uma outra forma, né? E ao invés dos bens que tinha, ela terá as cotas de capital da empresa, ou seja, ela tem a chave da empresa. Mas como é que a gente faz isso, né? Quando faz a doação com reserva de usufruto, cláusula de incomunicabilidade, ou seja, a comunhão universal de bens, né? Não se comunica, cláusula de inalienabilidade, ou seja, os filhos não podem vender, o uso frutuário não pode vender, aliás, o uso proprietário não pode vender, cláusula de reversão, não deu certo daqui a pouco e eu tenho casos, né, que os filhos não se dão com os pais, os filhos foram tocar a vida deles, os pais não concordaram e eles se revoltaram e tal. Então, se vier a acontecer um caso desse, faz a reversão. Então, permite, mas isso tem que estar previsto, tá? Na hora do contrato do usufruto. Cláusulas de impenhorabilidade, ou seja, eu sou o administrador do cofre e agora eu não posso empenhorar. Os meus filhos são os proprietários e também não podem empenhorar. Então, ou seja, se tiver alguma dívida futura lá, isso não vai poder ser cobrado de nenhuma das duas partes, né? Cláusula de administração permanente. Bom, então para que eu tenha a chave do cofre, eu vou manter a administração permanente. E ali, eu estou só fazendo um resumo, né? Ali nas cláusulas vai dizer o que eu posso, o que eu não posso, até quanto eu posso e tal. E ainda tem outras cláusulas que vai também manter a administração e a garantia que eu quero vender, posso vender, quero trocar, posso trocar, quero reverter a doação, posso reverter a doação. Ou seja, eu continuo sendo proprietário, mas não o proprietário efetivo. Cláusula de direitos políticos, né? Não exercido pelo usufrutuário, cláusulas de mandato, nomeia o usufrutuário como o procurador. Então, além de eu colocar lá que eu vou ser administrador desta holding, eu ainda faço um complemento e me coloco como procurador. Então, assim, uma série de cláusulas que amarram e em duplicidade até em alguns casos, né? A Golden Share, eu crio uma ação pequena, isso aqui é discutido, às vezes é interessante, às vezes não, mas eu fico lá com uma pequena ação, que essa ação vale muito mais do que as ações restantes dos herdeiros. Então, continuo mantendo, em últimos casos, a minha ação, eu tenho direito a voto tal e não sei o que, eu consigo reverter a situação toda. Então, veja que são vários gatilhos, a gente não usa todos, tá? Dependendo da situação, a gente vai usar um ou outro. Eu não vou chegar a fazer um contrato com tudo isso aqui porque não precisa. Mas são os gatilhos que a gente tem condições de colocar na formação de uma holding que te dá a garantia de continuar no comando, que o patrimônio ainda é teu.
Cláusulas de CAL, né? Com direito de arrependimento. Então, olha, eu fiz isso, eu me arrependi, estou revertendo todo o contrato social, tá? São cláusulas também. E, por fim, se necessário for, acordos de sócio. Ah, tá, vim falecer, tem tudo isso aqui, mas e agora? Quem que vai tocar o negócio? Você pode fazer um acordo de sócio, olha, o irmão mais velho, que é formado em administração, não sei o quê, ele que vai cuidar dos negócios. Ah, por quê? Ah, porque o outro filho é artista plástico, é desenhista, não sei o quê, não entende nada de negócio, mas ele ganha bem, é uma pessoa inteligente e tal, mas não entende de empresa. Então você pode determinar isso no acordo de sócio, como pode, inclusive, dizer assim, olha, nenhum dos filhos vão administrar a empresa, eles vão ter que contratar um profissional, um CEO, que vai tocar a empresa e eles vão participar do conselho familiar, sei lá o quê. Então, acordo de sócio ele serve para isso, tá? O acordo de sócio ele pode ser registrado em cartório ou, na verdade, guardado em gaveta. Mas existe esse acordo assinados por todos os herdeiros, com testemunhas e tal. E é totalmente legal. Então, assim, só resumindo aquilo que eu falei, ó, os filhos não podem vender os bens, não se comunica com o regime de bens de casamento dos filhos, mesmo casado antes ou depois, se você fizer o contrato, olha, você vai receber o usufruto aqui, mas isso aqui não faz parte da tua partilha, do teu casamento, do teu regime, coisa assim. Os filhos não perdem na justiça, porque tudo bem, você fez agora uma proteção do teu patrimônio e botou tudo na mão dos filhos, mas eles são nos proprietários, mas não é deles ainda. Então, se vem acontecer uma coisa que judicialmente, que eles venham a perder alguma causa, esses bens não aparecem para eles também. Tá? Os terceiros não têm poder e não herdam. O que são esses terceiros, né? Isso você define, tá? Claro, se você quiser dar autonomia para eles também e poder, pode ser. Mas os terceiros são os agregados também, né? Os genros, noras e não sei o quê. Você pode definir, né? Mas, pô, por que eu vou cortar a minha nora, meu genro? Não é. Você está doando para o seu filho. Depois ele faz o que quiser, ele doa com alguém. Mas vai que o casamento dele não deu certo. E aí leva metade do teu patrimônio. Então são gatilhos, são regras que a gente impõe para se proteger. E confesso que é o seguinte, são regras para não ser usado. Mas a partir que tem a regra, o cara já sabe, olha, não adianta, porque daqui eu não levo nada, né? Os pais continuam controlando os bens, ou seja, os proprietários, né? O gatilho pode disparar no primeiro ou no segundo genitor, ou seja, se eu morrer, dispara o gatilho. Ou então, não, precisaria eu morrer e mais a mãe para que eles venham a exercer o bem. Então, isso tudo depende. Por isso que eu digo, cada caso tem que ser pensado e também vai de quem está fazendo a doação de decidir como ele quer tratar isso, né? Você pode estipular quem fica com o quê, aquilo que eu falei, né? Cada um tem seu apartamento. Olha, quando eu morrer, o apartamento é tudo numa holding só, mas isso aqui vai ser, continua sendo da holding, mas isso aqui vai ser usado pelo fulano de tal, esse aqui tal, esse aqui tal, tal. Você pode definir, olha, a fábrica, desculpa, se fosse uma holding operacional, você também poderia definir lá, né? Olha, a fábrica tal vai ser administrada por um, a outra vai por outra, não sei o que e tal. O patrimônio aqui, imóveis, você vai dizer, ó, imóvel tal, quem vai cuidar é tal, e assim por diante. Você pode estipular quem comanda o negócio. Já comentei também lá atrás, né? A pessoa que eu acho que tem mais competência, ou se não tiver competência, você pode, inclusive, no acordo de sócios, dizer o seguinte, olha, vai ser contratada uma empresa que vai fazer uma análise entre aqui os meus herdeiros e vai verificar se tem alguém com competência para continuar o negócio. Caso contrário, essa mesma empresa vai contratar um terceiro que vai ser pago pela holding ou pelas empresas ou sei lá o quê, e os filhos vão só usufruir do rendimento desses bens. Se tiver rendimento, né? Ou se não tiver. Quando é patrimônio sem rendimento, aí não tem essas questões todas, tá? Mas eu estou colocando aqui a regra no geral. Então, a garantia, né, desse mecanismo, em vida, é feita a doação das cotas para os sucessores, porém, uma doação meramente burocrática, ou seja, no papel. Não gera os efeitos habituais da doação. Aí, né? Ou seja, porque eu fiz a doação, mas eu não passei totalmente a propriedade. Eu fiz a doação, mas eu tenho todos ainda os direitos, né, e o comando do negócio.
Os titulares do patrimônio conservam domínio sobre os bens, pois esses agora pertencem ao cofre, que é aquela holding, né? Cofre. E eles continuam controlando a chave do cofre. Nada no sistema parte de teses judiciais. Tudo é feito exatamente conforme os dizeres da lei. E isso é permitido porque a lei tem seus mecanismos de planejamento patrimonial, mais desconhecidos da maioria da sociedade. O que eu estou apresentando para vocês aqui não é nada novo. Está em auge, está em alta falar de patrimônio familiar, justamente porque o governo aí está querendo cobrar imposto de todos os lados, e um deles vai ser sobre as fortunas. Mas isso aqui é um modelo que já vem sendo usado principalmente por os milionários, né, os grandes empresários. E aí aquele modelo que a gente achava que só os grandes, né, poderiam ter uma holding dessa, porque custa caro, tem que ter uma equipe de advogados, isso aí, cara, o modelo é simples. Ele é trabalhoso, tem muita coisa para ser feita, e principalmente assim, não é um modelo único. Cada caso a gente tem que estudar, tem que analisar e montar. O contrato social é diferente para cada um, depende do número de imóveis que a gente vai ter que tratar. Às vezes os imóveis não é na mesma cidade, então você vai ter que tratar situações diferentes para cada prefeitura ou até para cada estado. Então, não é fácil de fazer, mas o modelo já existe, não é nada novo, tá? Quando os titulares do patrimônio falecem, o gatilho dispara. E aí você determina ali, como eu já falei, se é no primeiro ou no segundo sucessor. E aí os sucessores assumem o controle de tudo automaticamente, sem depender de ordem ou autorização do Estado. Eles já estão no comando. Faleceu, no outro dia o cara já vai lá no banco, apresenta o contrato e tal, ele já é o titular da conta, ele já pode movimentar, ele pode fazer, não tem gasto nenhum. E aí vamos agora para os exemplos. Supondo que a gente abra uma única empresa, um único CNPJ, eu posso transferir meu patrimônio pelo valor venal, o valor lá na declaração de imposto de renda, 1.500.000, mas eu vou obter cartório de notas, certidões, cartórios de imóveis. Vocês lembram que isso aqui, esse 0,5% lá sobre o inventário, já era 22,5, era 18 mil e pouco, né? Aqui vai ser sobre o valor, porque eu abri uma empresa, transferi para lá e agora eu vou doar essa primeira empresa, tá? Então, a minha despesa com a holding familiar de uma única holding, ela cai para 182 mil. E se vocês lembram lá, dava 904 mil reais lá, né? Sobre o inventário. No caso, se ele não tivesse dinheiro para pagar o inventário. Então, nós temos aqui uma perda que era de 35%, cai para 4,1% sobre o patrimônio. Eu tenho um patrimônio de 4.500.000, embora eu não vendi, é o valor de mercado, mas eu recebi a doação no valor que estava declarado no imposto de renda. Portanto, o capital social dessa primeira holding vai ser 1.500.000. E aí eu vou pagar o meu ITCMD da doação de 7%, então está ali o maior valor, R$ 105 de ITCMD sobre essa primeira holding. Mas existem outros modelos. Eu posso criar duas holdings, que não tem... A vantagem vai depender da situação da pessoa. Ela mora no Rio de Janeiro, o ITCMD é 8%, ela pode fazer o quê? Abrir uma holding lá no estado do Amazonas, aonde o ITCMD lá é 2%, transfere os bens para essa holding e vai pagar, ele transfere isento os bens para essa holding, porque é isento, e aí quando essa holding está constituída lá, aí ele vai lá e paga, que seria esse exemplo aqui, ele paga o ITCMD de outro estado, lá botei, não citei aqui nenhum, mas, por exemplo, 2%, então, voltando ali, ó, de 105 mil, ele vai pagar 30 mil somente, e aí já cai novamente a perda patrimonial de 35 e de 4 e pouco para 2,9. Mas existe ainda um outro modelo, são modelos, estou apresentando para vocês. E esse é o modelo hoje que normalmente, dependendo do patrimônio da pessoa, o pessoal tem optado, que é de 3 células, né? Cria uma primeira célula cofre, onde coloca todos os patrimônios, aí abre-se uma outra empresa, que vai ser dona do cofre, só que abre essa terceira empresa aqui, essa segunda empresa com já um capital menor,
E aí tem vários ativos que eu não vou entrar em detalhe aqui, várias situações. Por que pode isso, por que não pode aquilo? Não teríamos tempo para discutir isso, tá? Mas, por exemplo, se eu for fazer uma doação com a isenção do ITBI para uma pessoa jurídica, eu tenho que... O valor total tem que ser como capital social. Eu tenho que integralizar 100% do valor do bem declarado no imposto de renda como capital social. Agora, se eu vou integralizar uma outra empresa com cotas de uma outra empresa, essa empresa tem 1.500.000 de capital, mas eu posso lançar na segunda empresa lá um capital social de 10.000. E aí eu ter lá na empresa 10.000 de capital social integralizado e 1.490.000 de reserva de capital. E aí eu vou tributar a minha doação sobre somente o capital social de 10.000. Estão entendendo agora a diferença de a gente ter um planejamento de holding e não é uma administradora de bens e não é só um CNPJ? É que a lei me permite o seguinte: na pessoa física ela tributa, o imposto de renda da pessoa física é uma coisa, o ITCMD na transmissão, a transmissão dos bens para uma empresa, uma pessoa jurídica, eu tenho que integralizar 100% do capital. Agora, se eu for integralizar o capital de uma outra empresa lá com as cotas de uma empresa, é diferente, porque uma coisa é a legislação, é o Código Civil, outra coisa é o Código Empresarial, são coisas diferentes, a legislação é diferente, tá? Então, eu saio de uma pessoa física, vou para uma empresa, de uma outra empresa, eu vou para uma participação de uma outra empresa. E aí tem um outro, veja só, por isso que, aliás, voltando no 2%, eu ainda continuo tributando os 2% sobre 1.500.000. Aqui, no caso da terceira célula, né, eu abro essa terceira empresa, faço a doação desta empresa que não tem nada ainda. Aí tem uma série de coisas que a gente tem que concluir. Não é simplesmente abrir uma empresa fantasma, tá? Ela tem que abrir uma empresa, ela tem que ter uma movimentação financeira, ela tem que ter uma conta bancária, o dinheiro tem que estar no caixa. Eu abro uma empresa, e isso qualquer um pode fazer a qualquer momento, e faço a doação dessa empresa para os meus filhos e paga. Por exemplo, em Santa Catarina, até abaixo de 20.000, até abaixo de 25.000, é 1% do ITCMD, ou seja, eu vou pagar R$100. Vou continuar tendo custo de cartório de notas, de certidões, porque eu vou ter que transferir, né, lá no registro de imóveis, do cartório de notas, essas certidões eu vou ter que tirar para fazer a transferência da pessoa jurídica, da pessoa física, para a primeira holding, a primeira célula cofre. Dali para frente, eu vou pagar os honorários, porque agora eu vou ter que abrir uma empresa, a segunda empresa, a terceira empresa, os honorários advocatícios de contador. Isso aqui está envolvido no projeto como um todo, tá? Não é só advogado, não. É advogado, abertura da empresa, o contador, porque tanto o contador que pode fazer o contrato social, o acordo de sócio e tal, mas tem algumas coisas que a gente vai ter que, eu quero a isenção do ITBI, por exemplo, né? A prefeitura quer cobrar, eu não quero pagar. A gente precisa entrar com um advogado lá para justificar, né? Mostrar a jurisprudência, a lei e tal, para que a prefeitura aceite. Então, a gente vai ter que ter uma equipe. Na verdade, normalmente, que por exemplo é o nosso caso, o GPS, a gente já tem essa equipe montada, tanto de contadores e advogados. Mas então, veja só ali, vou até voltar um pouquinho aqui, na modelo de uma célula. O advogado estava, a equipe aqui de honorários 56.000, vai para 78.000, vai para 85.000. Por quê? Porque são mais processos, mais trabalhos. Isso aqui é baseado numa tabela de horas necessárias. Aqui eu estou baseado em 4 imóveis, imagina o cara tem 200 imóveis. Vai aumentar o nosso trabalho. Esses 200 imóveis estão espalhados pelo Brasil inteiro. Meu Deus do céu! Vou ter que ir em todo o estado, em toda a cidade, não sei o quê. Então, para vocês terem uma ideia, nós estávamos num Marketing Summit Contábil em março desse ano e foi homenageado uma contadora lá que fechou uma holding, aliás, um planejamento de holding, e os honorários dela é de R$1 milhão. E eu gostaria de receber de cada um de vocês aqui nesta sala um honorário de R$1 milhão, porque significa que vocês teriam um patrimônio enorme, né? Um patrimônio aí de 1 bilhão, mais ou menos, ou 500 milhões de reais para pagar um honorário desse. Mas tu imagina a quantidade de bens, né, de valores que essa família tinha. Agora,
Não sei se ela não vai ter que trabalhar o ano inteiro só para esse cliente. Também não sei porque a gente não entrou em detalhe, né? Mas ela foi homenageada lá e todo mundo bateu palma. Foi um sucesso. É um baita de um fechamento de um programa, de um planejamento, né? Então, veja só. Aqui no modelo de cálculo da célula 3, a redução vai para 106 mil comparado àqueles 900 e pouco, né? 2,4%. E aqui nós temos uma tabelinha só comparando, né? Ó, saímos de 940 mil inventário quando os herdeiros não têm dinheiro para fazer a holding, tem que se desfazer do imóvel. O inventário, se tiver recurso, o cara fez um seguro, tá, tem que fazer inventário do mesmo jeito. Então, de 21% da perda patrimonial, ou seja, 940 mil aqui, 21% vai caindo para 3, até no caso, o último caso que a gente viu aqui de 3 células, 106.300, ou seja, 2% somente do patrimônio. Ou seja, uma redução do custo de inventário no valor de 89%. Tá? Então, quando a gente fala que a gente consegue reduzir o valor de inventário, desculpa que eu não sei se todos ainda estão na sala, mas eu tenho, com certeza, nessa sala aqui, pessoas que passaram pelo inventário recentemente e aí sabem do que eu estou falando, né? No ano passado, um amigo meu, o pai estava já no hospital e ele me ligou um dia antes dizendo assim, Gilton, dá tempo de abrir a roda ainda? Eu falei, cara, ele pode assinar? Ele disse, não, ele está em coma, então não tem jeito. E aí, no outro dia, ele já veio falecer. Às vezes, em coma, o cara sai do coma, né? Então, a gente pode começar o processo, de repente ele sai do coma, consegue assinar, abriu a primeira roda, depois a gente toca a coisa. Mas ele não saiu do coma, no outro dia veio a falecer, e aí ele conversou comigo, poxa, a gente tem que pensar nesse negócio de roda. Qual era o patrimônio da família? Eu vou chutar aqui, que a gente não chegou a avaliar isso, mas eu acho que não chegava a 1 milhão, tá? Era uma casa na praia e uma casa em Blumenau, pelo valor de mercado, talvez chegasse aí a 1 milhão. Mas, pô, bota ali 20% do inventário, é 200 pau que a família tem que desembolsar. Os pais eram únicos bens que tinham, então vai ter que dividir esses 200 mil entre os filhos e cada um vai ter que pagar para não perder todo o patrimônio, tá? Então, pessoal, esse aqui é o exemplo de quanto que vale a pena abrir uma holding hoje. Se o modelo é de uma célula, de 2 células, de 3 células, de 5, de 10 células, eu não sei. Isso vai ser estudado. Conforme o patrimônio da pessoa, não patrimônio em valor. De repente o cara tem uma fazenda lá no Mato Grosso que vale 500 milhões. É só uma fazenda. Mas de repente o cara tem 100 milhões em patrimônio, mas tem 200 casas, apartamentos, terreno, casa na praia e conta bancária, investimento financeiro e tal. Então, assim, não tem como chegar e dizer assim, olha, para fazer uma holding custa tanto. A gente tem que fazer o que a gente chama de uma consulta de viabilidade, entende-se toda a estrutura da família e do patrimônio, e aí a gente apresenta para o orçamento de quanto vai custar esse negócio. Mas, com certeza, sem dúvida nenhuma, a redução é muito em relação ao inventário. Ali, eu tinha feito essa apresentação, sendo que ainda o ITCMD seria 8%. Eu fiz uma brincadeira aqui, né? E se fosse 16%? Aliás, desculpa. E se a gente não conseguir a isenção do ITBI, no caso aqui de uma prefeitura, ou por algum motivo, eu não consegui a isenção. Mesmo assim, a redução de 2%, no módulo de 3 células, cai para 3,7%, ou seja, 82% do valor do inventário. E aqui agora sim, eu fiz uma simulação, quanto é que custaria um inventário se o ITCMD fosse 16%, ou seja, daqueles 940 vai para 1.569.000. Ou seja, aí é brincadeira. E quando é uma holding operacional? Rapidinho, tá? Para a gente já logo encerrar isso aqui. E quando é uma holding operacional? Ou seja, o cara tem bens e vive dos bens, ele aluga, né? O que seria melhor? Abrir uma holding pela pessoa jurídica ou pela pessoa física? Esse quadro aqui eu sei que vocês não vão enxergar nada, mas aqui assim eu tenho no lado de vocês esquerdo, né? 2 tributações no Simples Nacional, uma sendo do anexo 3 e outra do anexo 5. O que é o anexo 3? O anexo 3, eu tenho uma holding que eu alugo imóveis que não são de minha propriedade. Aí eu consigo me enquadrar no anexo 3, que é um custo
menor. Não, eu alugo os meus bens, eu não consigo me enquadrar no anexo 3, vai para o anexo 5, tá? Mas então eu tenho imóveis, né? Bom, aí você abre uma holding, bota lá a holding corp, bota os imóveis lá, abre uma holding operacional e essa holding operacional vai fazer o aluguel dos imóveis que são de terceiro. Pronto. Pô, mas eu tenho que abrir dois. Mas veja a economia. E aí eu trouxe um resumo para vocês. Eu não vou entrar em detalhe aqui, tá? Desculpa, preciso só um golinho de água. Mas aqui no lado direito, ainda em cima, daí eu tenho no regime presumido. Então, eu consigo me enquadrar no simples anexo 3 ou anexo 5, ou no presumido, ou então a pessoa física. E aí, assim, ó, o comparativo aqui. Agora acho que vocês conseguem enxergar. Um cara, deixa eu só ver aqui, ó, vamos supor que ele tenha por mês 45 mil, poxa, é bastante, né? Mas 45 mil o cara tá feito. Ele tem imóveis, já investiu e tem uma receita de 45 mil por mês em imóveis. Como é que ficaria o custo dele, dessa receita anual, se ele alugasse isso na pessoa física e todo mundo declarasse? Ele pagaria um imposto de renda na pessoa física, lá embaixo, né? 147 mil na pessoa física. Na holding, na primeira opção do anexo 3, ficaria em 13.690. No anexo 4, 13.598. Aí eu diria para o cara, eu não vou sugerir nenhum nem outro, a gente vai sentar com ele e vai dizer o seguinte, tá, quais são a tua perspectiva? Vai aumentar, vai diminuir, vai crescer e tal? Mas, embora, né, a gente consegue alterar essa tributação do anexo 3 e do 5 num determinado período. Mas já o presumido é mais caro, então é melhor fazer pelo anexo 1, no caso aqui 5, mas eles estão iguais, né? Agora, vamos supor que o cara tenha um aluguel somente de 10 mil por mês. Ele tem poucos imóveis, sei lá, tem 20 imóveis que aluga por 500 mensal, ou 10 imóveis que aluga por 1.000. Ele tem uma receita de aluguel de 10 mil. E aí o resumo está assim, ó, no simples anexo 3, 6 mil, no anexo 4, 7 mil. Então, ainda é muito pouca diferença. Vale a pena, então, abrir duas holding para não ter aluguel do imóvel próprio? Aí a gente tem que fazer. Mas, só voltando, esse aqui é o custo já com o contador. Tá? É o custo do imposto mais o contador. Sendo que na pessoa física, no imposto de renda, ele não tem o custo do contador. Mas eu vou voltar aqui àquela planilha, está muito pequena aqui para vocês. Mas lá no Simples, ó, ele tem os custos da receita, aí 6% da líquida que ele se enquadra no Simples, depois ele tem, no anexo 3, ele vai ter que tributar o INSS para ter uma redução na líquida, para se encaixar no anexo 3, e lá no finalzinho, lá na última linha à esquerda de vocês, ali tem o custo anual do contador. Então, o custo para manter uma empresa no Simples do contador é 5.648. Claro que isso aqui é um chute, vai depender do contador, da região e tal. Até da própria movimentação dessa holding operacional. Mas esses 5 mil, somado ao imposto da holding anexo 3 ou anexo 4, vai dar aquele anexo 3 de 5 mil mais o imposto do anexo 3, que é os 600 mais 349, vai dar os 6 mil reais lá, que é aqui, ó. Então, o valor do contador mais o imposto dá 6 mil no ano. O valor do imposto no anexo 5, 7.108, e se fosse na pessoa física, 32 mil. Bom, o custo dele abrir empresa, dele montar, no primeiro ano ele já pagou, e dali para frente ele vai ter uma redução de 32 para 6 mil, ou seja, 26 mil reais que ele vai botar no bolso todo ano. Isso se ele tiver só 10 mil de receita por mês, né? E aí é só a gente jogar na tabela aqui o valor que o cara tem. Então, assim, muitas vezes vale a pena fazer o sistema de holding, uma holding operacional, que ela tem atividade econômica, simplesmente só para fazer essa redução de imposto. Mas, obviamente, que daí a gente já faz o planejamento, que coloca os bens naquela holding, abre a holding operacional para fazer o aluguel, mas aquela outra holding lá já faz todas as proteções, as doações, tudo necessário.
Tá? Então, seria esses dois modelos que eu tenho. Finalizando agora para vocês aqui, por falta de conhecimento, as famílias vêm perdendo muito dinheiro pagando imposto e honorários sem necessidade. E assim, ó, eu estou fazendo a holding para um cliente, e aí esse dia conversando com ele, a situação, a gente está bem devagar, até porque ele não tem o dinheiro para fazer a holding agora, mas então a gente está levando, mas estamos preparando, né? Também não tem nenhum risco de morte, de nada ali. Mas aí disse, eu estive conversando com o advogado lá, conhece nem lembro lá de um software, que é um software que vem e recorda. Cara, aí eu vou dizer para vocês, se for abrir uma holding para tentar escapar de alguma coisa ilegal, pode ter a sorte de não ser pego, né? Agora, se for nessa função, não é esse o propósito, tá? É uma holding justamente pensando para que lá na frente você não tenha custo de inventário e que se um dia vier a ter algum problema com a tua atividade da pessoa física ou da pessoa jurídica, você está resguardado. Você vai deixar de pagar a multa, a dívida? Tá? Não, você vai pagar, só que os teus bens não vão ficar bloqueados. Imagina você tem que pagar uma dívida aí de 200 mil e o cara vai lá e bloqueia um apartamento inteiro teu que vale 3 milhões e meio e você não pode vender, não pode fazer nada e isso fica correndo aí durante 10 anos e tal, tá? Então, a falta de um planejamento pode daqui a pouco fazer que o cara afunde mesmo, tá? Todos estão sujeitos ao risco e num eventual processo o patrimônio pode ficar comprometido. As pessoas físicas têm vida útil, né? Nós, todos que estamos nessa sala, infelizmente, um dia nós vamos morrer. A pessoa jurídica, não. A pessoa jurídica, ela passa de mão para mão. Então, se a gente tiver um planejamento, e eu digo, olha, a hora que eu morrer, né, isso aqui já está como usufruto, os novos proprietários vão ser esse, que eles façam um planejamento para o futuro deles, para a família. Então, assim, uma empresa, ela pode se perpetuar por anos. É só que a família, ela seja... que ela tenha o conhecimento e seja orientada para dar continuidade. E depois o que acontece? Essa holding, que o proprietário era o casal, daqui a pouco ela vai para a mão dos filhos, eles podem continuar a mesma holding ou eles podem abrir novas holdings. Que na medida que cada filho vai construindo o seu patrimônio com o seu cônjuge, com a sua família, ele vai abrindo a holding dele e aí vai garantindo também a perpetuação da holding, né? No sistema de holding familiar, a sucessão vai passando de geração para geração. Então, pessoal, finalizando aqui, bora proteger o patrimônio da família? O que eu tinha para passar para vocês foi de forma rápida, mesmo assim a gente levou mais de uma hora, foi 1h30 aí. Deixo aberto aí para vocês, se vocês quiserem questionar alguma pergunta, quiserem fazer alguma pergunta, algum questionamento. De qualquer forma, eu deixo aqui meus contatos, né, meu telefone e WhatsApp também, e o meu e-mail, né? Se vocês quiserem conversar um pouco mais sobre esse processo de planejamento de holding, bater um papo, tirar dúvida, estou à disposição. Semana que vem eu viajo, vou tirar uns 20 dias de férias aí, não vou ter tempo para fazer a holding de vocês, mas a gente fica à disposição, tá? Para isso aí. Se alguém quiser fazer pergunta, queria estar contigo aí para administrar, ou o Elton. Não, eu queria só parabenizar aí o brilhante conteúdo do Gilton. Isso aí realmente é uma consultoria compacta. Se você for ver como um webinar, ficou grande, 1h30. Como uma consultoria, ficou extremamente compacto, né? Então, nós estamos inovando nisso daí. E avisar que estamos com a gravação, todo mundo tem acesso aqui, vai ter acesso depois à gravação. E o material também, nós vamos disponibilizar, que ele vai enviar para vocês todos aí, por e-mail, essa apresentação. Nós temos aí no Teams a relação de todos os participantes e vamos compartilhar esse material. Então, vocês vão poder olhar, discutir e, se não tiverem dúvidas aqui agora, depois, entrar em contato direto com o Gilton, daqui a 20 dias, na segunda quinzena de outubro, que ele vai entrar de férias, né? Mas isso é muito bom. Muito obrigado, Gilton. Vamos lá, Kíria, com você. Boa noite, pessoal. Queria também agradecer a presença de todos vocês. Foi espetacular a presença de Gilton hoje, né? A condução dele. Quem tiver alguma dúvida, quiser falar, quiser se inscrever, ou levanta a mãozinha, ou escreve aqui no chat que eu leio, como vocês preferirem.
Gilton, se conseguires compartilhar, também eu agradeço, porque aí eu queria tirar uma foto. Se vocês puderem abrir as câmeras para eu tirar uma foto para colocar no nosso Instagram. Uma foto bem bonita da casa cheia. Quem tiver de câmera fechada aí, por favor, então vamos abrir a câmera para aparecer Todo na mundo foto. bonito, né? Todo mundo bonito na foto. Olha, tá é bonito hoje mesmo. Obrigado, Kyria, muito obrigado. Não era só para mim, era para todo mundo, tá bom. Pessoal, quero agradecer a presença de todos aí, foi o nosso primeiro Cap Talk e foi muito legal receber pessoal associados do CapTI, como o Elton falou, né, o CapTI é canais de alta performance em TI. Nós temos essa associação para justamente trocar experiências, compartilhar soluções para a gente levar para os nossos clientes. E de tanto eu falar em holding, eles me desafiaram em fazer essa apresentação de holding, porque eu acho que assim, se o cara não tiver hoje bens para proteger, mas eu desejo que no futuro, logo, breve, ele tenha, né? E hoje a gente tem que não se proteger da infelicidade, da nossa falta, mas se proteger do próprio governo, que se bobear, daqui a pouco ele está abocanhando aí uma boa parte do nosso labor, do nosso trabalho que a gente quer deixar para os filhos. Muito obrigado aí, pessoal. Obrigado mesmo. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Aqui das fotos eu já tirei. Sensacional, pessoal. Forte abraço. Muito obrigado. Até a Valeu. próxima. Até Valeu. logo. Abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.